Evangélica Casa de Deus apresenta Café com Jesus, com o pastor Marcos Nogueira. Graças ao Senhor Jesus, eu sou o pastor Marcos Nogueira, da Igreja Evangélica Casa de Deus. Este é o programa Café com Jesus, que Deus abençoe o seu dia. Nós estamos falando, nesses dias, dos grandes personagens da Bíblia. E entre os grandes personagens da Bíblia, não poderíamos esquecer de Samuel, filho de Ana e Elcana. Palavra de Deus, Jeremias capítulo 15, verso 1. Vamos tomar um café? Hoje o Café com Jesus tem café. Jeremias capítulo 15, verso 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Amados, esse texto de Jeremias mostra bem como que diante de Deus Samuel era grande, de como que Samuel tinha renome, de como que Samuel era querido por Deus. Deus está dizendo a Jeremias, olha, o povo não se arrepende, lança esse povo diante de mim. E ainda que Moisés e Samuel, veja que Samuel é colocado por Deus no mesmo patamar de Moisés, ainda que Moisés e Samuel se achegassem a mim por esse povo, eu não os atenderia. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes. Samuel, ele foi juiz e profeta. O último dos juízes. O primeiro da escola profética, nós vemos lá em Atos 3, 24. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história dele revela que ele era considerado a pessoa mais prominente desde os tempos antigos, desde os tempos de Moisés. É por isso que Jeremias está colocando ali. Deus está dizendo para Jeremias, nem que Moisés e Samuel. Quer dizer, depois de Moisés, o mais considerado, segundo a palavra de Deus, seria Samuel. O significado exato do nome Samuel é incerto. Várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes e teólogos. As principais é ouvido por Deus. Aquele que provém de Deus, nome de Deus, prometido ou dado por Deus. Eu gosto muito dessa expressão, prometido ou dado por Deus, que nos leva a Ana, que prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, entregaria para Deus. Ou seja, Deus ouviu Ana e a promessa se cumpriu em Samuel. Samuel, ele é o líder que foi chamado por Deus. Quando o povo pede um rei, Samuel chega diante de Deus muito triste e diz assim, Senhor, o povo tem nos rejeitado. Eles estão pedindo rei como os outros povos ao redor. Lembre-se, naquela época, o povo de Israel era governado por juízes. E o juiz do momento era Samuel. Ele poderia ter chegado para Deus e dito, Senhor, estão querendo tirar o meu poder. Senhor, estão querendo me tirar da onde o Senhor me colocou. Não, ele disse, Senhor, é nós dois que o povo não quer mais. E aí, amados, Deus diz para Samuel, não é a você que eles não querem seguir, é a mim que eles não querem que eu reine no meio deles. Então, Samuel, vá lá e lhes dê um rei. Samuel ungiu 2 reis na história de Israel, o rei Saul, que acabou se tornando um fracasso, e o rei Davi, um grande sucesso usado por Deus, repreendido também muitas vezes por Samuel. Samuel tinha uma autoridade de Deus na vida dele, que ele ia lá e repreendia. Ele repreendeu Saul quando Saul fez um sacrifício que não deveria fazer porque não era profeta. Ele vai lá, chama Saul de covarde, de medroso, pergunta por que Saul não esperou que ele chegasse e repreende o rei na cara, autoridade divina. Amados, Samuel é um exemplo bíblico de homem de Deus, de pessoa de Deus, de pessoa que não se vende ao poder, que não se entrega ao poder vigente. Ele enfrentou Saul, ele disse para Saul, Deus hoje rasgou o reino da tua mão, outro vai reinar no teu lugar, nunca mais quero ver a tua cara porque você não é mais rei em Israel. E foi até a casa de Jessé, e lá ungiu a Davi, por mandado de Deus, ungiu a Davi diante de Deus. Tinha falhas, limitações? Tinha, porque era o exemplo da casa de Jessé. Quando ele vê Eliabe,
no coração dele ele já diz, está resolvido. Este jovem aqui, esse belo jovem, forte guerreiro, é ele que vai reinar em Israel. E aí uma das frases mais célebres de Deus na história de Samuel é: Samuel, não é este, pois o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê com o coração. Mande Jessé chamar os outros filhos, e Jessé vai chamando todos os seus filhos. Num determinado momento, com a recusa de Deus para todos aqueles jovens, Samuel pergunta para Jessé, você não tem mais nenhum? E ele diz assim, eu tenho um. Esse um está cuidando do gado, está cuidando das minhas ovelhas. E Samuel diz, então mande chamar este, pois deste Deus tem levantado um rei sobre Israel. Então, meu amado, meu querido, nós precisamos compreender com a história de Samuel que, mesmo sendo uma pessoa muito usada por Deus, nós somos falhos, nós somos limitados. Então, que nós possamos orar ao nosso Deus, para que Ele nos ensine a ultrapassar as nossas limitações, para falar de Deus, para ministrar ao coração de Deus, para que sejamos abençoados. Samuel nos ensina que é muito bom andar com Deus, porque ainda na sua velhice, ele caminhava com o Senhor. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua vida. Vou orar por você agora. Pai, abençoa, meu Deus, nosso coração. Ensina-nos a trabalhar para Ti, ensina-nos a caminhar na Tua presença, ensina-nos a sermos melhor a cada dia, Pai. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos vizinhos e amigos, nossos parentes. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um bom café para você.